Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo incrível que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. E hoje nós vamos falar de uma dor do síndico, manutenção, como controlar. Hoje tem aplicativos que ajudam a vida do síndico, não é isso, El? Ô, Jonathan, é isso mesmo. Boa noite, Boa bom noite. dia, boa tarde. Tem que. Vou aprendendo, vou falando pra você. Muito bom. E, cara, falo pra você que controlar as manutenções hoje não é fácil, né? O síndico que não tem um conhecimento, um controle, uma forma de fazer esse controle, fica para trás, porque principalmente em prédios de implantação, né, que são manutenções que você recebe ali o manual do síndico, né, tem o manual do condomínio com todas as manutenções que você tem que fazer, inclusive para resguardar ali as garantias. Então, você ter um aplicativo que te ajude com isso, hoje a tecnologia está aí para isso, nada melhor do que isso. E hoje nós estamos aqui com Carlos Humberto, Boa noite. né, fundador, criador do Furlan 7, síndico profissional, consegue ter a visão de quem criou o aplicativo da aplicação dele do condomínio pro controle com o síndico. Então, Carlos, seja bem-vindo, uma Obrigado. honra tê-lo aqui. Boa noite a vocês, boa noite a todo mundo. Obrigado pela oportunidade aí, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, mas é sindicatura profissional com a parte de gestão patrimonial aí, e o Furian 7 veio, na verdade, atender essa carência do mercado aí, até no primeiro momento para mim, né? Ah, que legal. No primeiro momento, isso foi desenvolvido para controle dos meus condomínios, porque quando você tem um condomínio ainda você consegue gerenciar de alguma Na forma um planilha? pouco mais fácil. Arcaico, mas ainda existe, vai. Aí quando você Eu começa a uso ter um algumas volume, planilhas automatizadas. ainda, mas dá. O duro é quando você tem algum probleminha com a planilha, você não consegue resgatar algumas das coisas. Já um aplicativo, ele já te dá uma tranquilidade maior. Uhum. Mas quando você tem um volume um pouco maior, você precisa de alguma inteligência artificial dando esse suporte para você. Aí foi criado isso, porque eu sou formado em tecnologia da informação, criei isso Legal. para os meus condomínios. Tá bom. Quando, de repente, saía do condomínio, os condomínios queriam que esse produto ficasse lá, mas era uma ferramenta de trabalho. Aí eu fui obrigado a transformar a minha ferramenta de trabalho, num produto comercial para poder atender Perfeito. administradoras e profissionais aí também para gerenciar isso daí, porque a manutenção de condomínio é um negócio extremamente sério, né? Muita gente leva só na corretiva e preditiva lá, que são as mais conhecidas, mas Sim. como, né, como falou, o problema é você perder uma garantia, de repente, numa implantação por uma Sim. inexistência de um indicador, né, que você pode ter, sei lá, de repente uma preditiva, você não precisa esperar, você consegue ter umas análises térmicas para saber se vai dar problema, não, enfim. Uhum. Aí o Furian 7 veio para auxiliar nessa questão aí. Que legal. E antes de você ingressar no mercado condominial, o que que você atuava? Eu sou ex-militar das Forças Armadas. Vixe, Eu cuidado aí, saí ué. eu saí das Forças Armadas, ia casar na época, 23 anos, 24 anos, era em Brasília. Uhum. Aí eu Você é vim. brasiliense? Não, não, eu sou piracicabano, na verdade eu Piracicaba. nasci em Piracicaba. Legal. Aí eu saí de lá para casar, no fim não casei. Ixi. Beleza, Não hein? casei com a Melhor coisa que fez na vida, hein? Não, Isso! é, Muito Pra bem. aí eu ele. vi. Pra Eu vi. ele. Não, escuta o que eu vou te Pra falar. ele. Esse cidadão tá pra casar, a esposa dele assiste todos os Ah, episódios. e Quero ver. Casamento marcado. fala isso, corajoso, hein? Nossa senhora. E aí eu não casei, e aí, enfim, aí comecei a ingressar nessa parte de tecnologia, lógico, que eu já tinha uma formação disso, e sempre Tá, gostei dessa parte eletrônica, tá e bom. comecei a focar em segurança, na verdade, de condomínios e de empresas. Por alguma razão específica, condomínio na Não, época? não, na verdade era que estava começando, né? Isso daí Tá. lá em 88, 89, estava Uhum. começando essa questão de câmeras, essas coisas todas, que estavam passando para condomínios naquela época. Tá Aí eu falei, bom. bom, vou ingressar nisso. Ah, que legal. Aí começamos a fazer, aí logo em seguida apareceu um apartamento de compra por causa de um segundo casamento, né? Quer dizer, não daquele primeiro que não deu certo. Aí eu casei com uma outra mulher. Mas é o primeiro, então. Era o É primeiro, o mas não primeiro. era, mas não era o que estava programado de Brasília, era Tá certo, outro. tá certo. Aí eu comprei um apartamento e fui fazer a parte A gente não da consegue ser feliz a vida inteira. Não, não, É. não, não dá. Isso! Isso! Da internacional. É, então.
Aí eu entrei nessa parte de fazer desse condomínio, segurança, e um dia teve uma reunião lá, e aí explicando como funcionava a parte da segurança, tudo. Ah, não, mas era eleição de síndico, e aí quem vai ser? Quem vai ser? Ninguém queria ser. Aí, quem que vai levantar a mão? Aí eu levantei para ir no banheiro, o cara achou que eu tinha levantado a mão para ser síndico lá. Ah, tá bom, tá eleito. Ninguém queria, sabe aquelas brincadeiras? Pronto, tá aí, parabéns, todo mundo bateu palma, falou "É ele." E Aí foi Muito embora. bom. foi embora. Mas eu falei, e agora? Né? Que é o que todo mundo, quando entra inesperadamente, Sim. vou ter que correr atrás de curso, vou ter que me especializar, ter que fazer. E aí começou assim, já tá 25 anos nesse mercado aí por causa Poxa, disso. que legal, cara. Parabéns. Então foi totalmente no susto. Foi. Eu acho que boa parte do pessoal que trabalha em condomínios, a menos que tenha um foco muito já, né, mas normalmente acaba sendo direcionado para isso, porque hoje em dia o que você, por exemplo, você não tem mais como não trabalhar em alguma coisa para condomínio. Tudo é condomínio, né? Tudo tem pra condomínio. Tudo tem para condomínio. E se você for falar, até empresas, antigamente eram casas. Hoje você pega um prédio, tá, né, um Estamos em comercial, um, né? em um, 600 salas, 300 salas. Então não tem mais como você não ser direcionado para a área condomínio, Sim. né? Isso automaticamente, independente da área que você tiver, eu acho que você acaba indo para essa área condominial. Um dos problemas que acaba tendo é isso, né? Que de repente não tem alguma especialização, alguma formação mais precisa para isso, né? Claro. A gente vê, por exemplo, eu falo sindicatura, Sim. muita gente fala sindicância, É uma discussão, né? aquela velha discussão, mas É o sindicância é um síndico. processo, É o síndico. Sindicância é processo para você fazer, que dá investigativo e punitivo. Sim. Sindicatura é mais a parte operacional, é mais a parte de gestão mesmo, né? Mas daí fica aquela velha coisa, o que está certo? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O importante é todo mundo entender e ser feliz. Não, escuta. Fazer um trabalho bem feito, né? Não, e a língua portuguesa, ela tem uma coisa que, assim, embora ela seja complexa e difícil, de repente uma coisa é muito falada de um jeito, Que ela acaba passa virando. virando. Então, sabe? Né? Igual Pires de Oliveira. Dependendo que o cara vê isso, ele vai achar que é um pratinho com azeitona. E Isso aí. Pires de Oliveira, pô, é um nome, né? Assim, depende de onde você o coloca, ele se transforma em alguma situação diferente, E né? manga. É, não é verdade? Aí É. você fala, pô, aí se você pronunciar nós de velocidade marítima, né? Nós de aperto, de você. Nozes. Nossa. Nozes que, né? Lá, a frutinha, então depende muito de como a gente Ó, que fala. interessante. Eu tenho uma filha de 2 anos. Uhum. E não, tá aprendendo a falar. E eu apresentei pra ela esse final de semana pitanga. Olha, E antes de falar o nome pra ela, eu dei na mão dela. tá. Ela falou, abobrinha. Sim, Porque não lembra uma abóbora? exatamente. Então, eu achei interessante É, que. Então, você vê, Nossa senhora. a criança, ela tem a forma dela de É. falar. E tá entendido, né? Depois é. explica pra aquela pitanga. Tá? Então, a língua portuguesa tem essa vantagem. O meu netinho fazia esses negócios, apresentou um porquinho da Índia pra ele, né? Que Uhum. pequenininho. Sim. Aí, passando na televisão outra vez, lá uma reportagem da Globo, passou as capivaras, né? Que ficam. Aí eu falei assim: nossa, olha o porquinho gigante, porque ficou aparecendo um Então, porquinho tamanho grande, né? exato, Olha o exato. porquinho gigante. Então é mais ou menos isso mesmo, tem razão. Que legal, muito bom. Bom, então antes da gente continuar, deixa eu falar com quem ajuda a pagar as contas, que não é Sim, fácil pra ninguém, né? importantíssimo. Exatamente. Então, vamos lá. Diferencial serviços, AVCB, para-raio, sorteio de vagas. Vai falar com o Sils. Sorteio de vagas. Ó, nós estamos trazendo hoje uma fera aqui, a questão de tecnologia, e sabe tanto de e que é síndico, sabe a dor de cabeça que sorteio de vaga dá nos condomínios. Porra. Bingo e tudo mais. Larga a mão disso, chama o Sils e resolve. E além disso, o cara é especialista em AVCB e para-raio. Então o cara fecha todo o circo. Eu tenho uma dia 28, né? Mais pra frente. Deus te abençoe. Vai ser Daqui a- Tá bingo? tomando remédio já ou Daqui não? a 2 dias, né? Já. E pior que eu sugeri a contratação de uma empresa tal. O pessoal não quer contratar. Aí eu falei, gente, mas acaba aí rapidinho, não. Eu gosto daquele que você sorteia. Você vai lá, coloca o mapa, a gente vai lá, escolhe, tudo Isso. certo. Eu falei, tá bom, vamos ficar aqui até meia-noite. Apesar que a gente consegue fazer até mais rápido, mas é Não, pauleira, e, viu? e Pauleira, é, e é pauleira. dureza, porque o cara se sente. Não, é que a pessoa escolhendo, ela acha que ela vai ter mais preferência, Mais né? controle, Mais né? controle. Até, verdade. E, enfim, cada um com seu cada um, né? É, respeito. Mas Vamos seguir, né? te recomendo A contratar. contratar diferencial pra fazer.
Petros Desentupidora. Desensitização, desratização, toda essa parte. O Wellington já deu exemplo de fumacê que é feito, desentupimento, toda essa parte. Conta lá com o time do Neres, espetacular. Os caras são ponta firme, são ou não são, El? Então, o pessoal do Neres, sem palavras. Qualquer horário, você precisar dos caras, sem preço abusivo, pode chamar eles que eles vão. É isso aí. Segue energia solar, lá com o Paulo. Cara, tecnologia, tá para ajudar. A energia solar vem para ajudar e tanto economizar o bolso, mas também preservar a natureza. Porque é mais importante isso, ter uma filha nova, vocês, por favor, respeitem o meio ambiente para que ela tenha aí um futuro melhor. E além disso, o que você tem visto já? Os apagões estão já ameaçando voltar. Então, se a gente não começar já a mudar nossa matriz energética como um todo, Sim. vai ser perigoso. Então, chama o time da Seg Energy lá com o Paulo para poder resolver isso para você. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Esses mini mercados são uma grande novidade, entre aspas, né? Já está há um tempo aí, mas cada vez mais emplacando dentro dos condomínios, que é uma comodidade, é um conforto muito grande e ainda traz uma receita para o condomínio. Por outro lado, falei para você que o mercado de condomínios movimenta 200 bilhões de reais, só que pode ser que você não saiba fazer um aplicativo como o Carlos, pode ser que você não seja síndico igual o Hélio, então você pode aproveitar e contratar uma franquia e aproveitar desse mercado espetacular. Depois eu vou perguntar se o Carlos tem mini mercados dentro dos condomínios que ele atua, porque é muito bacana, além de você conseguir essa receita, você ainda agrada aos seus condôminos. Então, é um grande produto. Fala lá com o Gustavo e com a Ana. Imperador Equipamentos contra Incêndio. Outro elemento essencial e deve Crucial. estar lá no aplicativo do Carlos. Então você já coloca lá, mas você já coloca lá para lembrar para você ligar direto para Imperador. Falar com o Michael, com o Leonardo, porque eles mesmos que fazem a recarga e descarga. Nós tivemos na sede deles, o Everton comentou em primeira mão que eles vão ampliar essa sede. Então, assim, eles mesmos que fazem, e aí você pode estar garantido que não vai ter aquele estresse de extintor sem pressurização, né? Aquela coisa que às vezes a gente vê em cada Acontece o condomínio. tempo todo, né? Então, Você chega lá, chega carregado, quando você vê, você olha e fala, mas já? Aí tem que voltar, toda uma dor de cabeça. Aconteceu isso com a minha carteira outro dia, de dinheiro. olha lá. Acontece. A minha nem tem dinheiro, então com a minha não acontece não. Já se livrou dessa. Não, esse problema eu não tenho não. Esse problema de estar cheio e depois estar vazio, não. Vive vazio, então tá tudo certo. Eu já tô acostumado já. muito Nunca bom. pega desprevenido. Flecha 13, corretora de seguro. Roberto e Calil. Meu, seguro morreu de velho, como dizem, né? Fundamental. Tiveram live aqui, podcast aqui com a gente, um casal espetacular. E aí você pode entregar a porta de seguro na mão dele que você vai ficar tranquilo. Eles realmente vêm de ponta a ponta, não te deixam aquelas coberturas ínfimas para casos onde tem condomínios que necessitam. Eles olham cada ponto, vão até no Google lá, ver o mapa, enfim, ver a periculosidade. Então é muito bacana. E além disso, eles também fazem seguro para automóvel, seguro para o síndico, todo tipo de seguro de vida, enfim, todo tipo de seguro você pode contratar o Calil com a Roberta. E para finalizar, Grupo Elo Serviço, que é terceirização, mão de obra é algo tão difícil. Falar lá com o Michel e com o Eduardo. Imagina, você tem que colocar essa turma aqui para fazer o aplicativo, porque já não custa. Você tem que gerenciá-los, você tem que ver a manutenção. Então, ensina essa turma e com certeza o Michel, lá do Grupo Elo, vai poder te ajudar. Não é isso, El? É isso aí, gente. Só empresa boa. Top, top, top. Vamos falar um pouquinho agora do Agora, aplicativo, né? agora entender como é que funciona isso aí, Conhecer, como é ver que surgiu, né? funciona, o que pode ajudar, o que não pode. E aí, Carlos, de curiosidade para você, nós falamos, tem alguns episódios, depois eu pego certinho para te falar. A gente falou com o Maurício, ele também criou um aplicativo dele, tem um viés mais voltado para comunicação. E o caso dele foi parecido, porque ele não foi exatamente tão sem querer, né? Ele não levantou a mão para ir ao banheiro e acabou sendo eleito, mas ele Mas também só porque não tinha ninguém, né? foi porque não tinha ninguém e tal. E ele também da área de tecnologia, trabalhando muitos anos. O caso dele mais voltado para a Microsoft, enfim. E aí ele, quando se deparou lá com esse universo, quando ele falou, não, gente, mas peraí, eu preciso de alguma coisa eletrônica para me ajudar aqui. Então surgiu mais ou menos da mesma forma. Ele tinha um grande amigo, também programador, que não se falava há tempos, mas eram grandes amigos, ligou, por coincidência o rapaz também era síndico. E aí é um aplicativo que nasceu com esse DNA, que eu acredito que seja bem parecido com o seu, ou seja, nasceu de uma demanda de síndico, De síndico, isso. e aí acabou materializando. No caso deles, eles já, logo que pensaram, tentaram já comercializar meio que rápido. Direto. Não foi
não houve esse ato como no seu caso, mas então eu queria ouvir de você como é que surgiu essa dor, né? Então, Tá. já foi lá de imediato, né? Logo que você levantou essa mão, você já sentiu? Como é que foi É. isso? Deixa eu só fazer uma observação antes. Algumas celebridades queriam participar do programa do Jô para poder tomar na caneca dele, né? Toda vez que eu assisti o programa de vocês, eu queria estar na frente dessa Ô, caneca e querido, tomar obrigado. uma água dessa Poxa, caneca que eu por acabei de favor. fazer. Ô, Boa, obrigado. boa, boa. Obrigado, Bom, obrigado. na verdade, assim, quando eu comecei com essa parte de sindicatura, Uhum. né? Aquilo que eu tinha dito, quando você tem um, começa a ter dois, eu já começa a ter um fator dificultador. Sim, Como era da área da tecnologia, comecei a desenvolver um sistema para controlar os meus condomínios. ok. Aí, logicamente, começou a ter mais condomínios, Sim, gerenciando mais, sim, e eu não conseguia tirar essa minha ferramenta dos lugares da onde já tinha sido implantado. sim, Aí eu tive, obrigatoriamente, para atender as pessoas ainda que não eram mais meus condôminos, ou poderiam voltar a ser um dia, né? Porque tem sim. aquelas coisas de... Está como síndico hoje, pode ser que amanhã você não esteja. Mas é que tem muita coisa a gente fala assim, quando fala hoje, eu saí do condomínio, o cara já imagina que você criou problema de Uhum, instituição. uhum. Não, por exemplo, eu tive vários condomínios que só pode uma reeleição, que está previsto lá na convenção do regulamento. Hoje em dia estão implantando muito isso, para não ter perpetuação. Bom, mas enfim. Aí eu criei para mim e comecei a migrar esse sistema para a área condominial, porque era para controlar os meus condomínios, controlar Perfeito, todas essas obrigatoriedades que tem. perfeito. E cada vez mais a gente começou a perceber. Hoje, se você fala, você não vive sem celular, né? Não tem jeito. E Infelizmente. o que se você quiser marcar uma consulta médica, é celular. Se você Uhum. quiser fazer alguma operação bancária, é celular. Se você quiser fazer uma compra de emergência, é no celular. Se você quiser até arrumar um novo casamento, é pelo celular, Hoje em né? dia, né? Assim, a gente fala, mas Eu não quero nenhum tudo. novo casamento, Não, que eu fique também claro, não. tô super O feliz. aplicativo nem existe É no isso, não celular. conheço nenhum desses aplicativos. Eu não quero nenhum novo casamento, eu só vou casar só, mas novo não. Mas tudo você faz pelo celular hoje em dia. Não tem Sim. mais como você fugir. E o mercado também, hoje, precisa dessa demanda de uma inteligência artificial por trás. Uhum. Porque com tantos afazeres e cada vez mais coisas para você poder cuidar dentro de um condomínio, Sim, as manutenções, elas acabam, se você não tiver um controle assim, acabam sendo esquecidas, sim, né? Principalmente, igual você falou, algumas demandas por exemplo, do mercadinho, né? Pô, super interessante, você precisa estar preocupado com essa atualização dentro do condomínio, porque não é só mais a manutenção, é o conforto, é a visibilidade, é a atualidade de dentro de um condomínio. E perfeito. como ele pode ter tudo isso se ele não tiver um sistema de gerenciamento digital também? Independente de quem esteja, independente se Claro, for um síndico, se for né, ou do próprio direto pelo condomínio também. perfeito. Olha, eu tenho uma ferramenta, você trabalha com a minha ferramenta. Então é simples assim. Na verdade, foi bem desse jeito aí. Foi criado com o foco para a sindicatura profissional, que era o meu, eu era o síndico profissional, ainda sou, tratou há Claro, 25 anos, claro. era para atender o meu, então eu desenvolvi com todas as minhas necessidades de síndico. Legal. Tem esse diferencial no mercado, perto dos outros, que a gente às vezes conhece e vê, que é uma coisa é você desenvolver, que foi isso que você disse desse outro rapaz. Sim. Uma coisa é você desenvolver uma solução para a sua vivência e para a sua necessidade. Outra coisa é você pegar um gênio do desenvolvimento, um E pedir para desenvolvedor, ele. e explicar para ele que ele não é da área. Então ele fala, deixa eu ver, eu vou desenvolver um aplicativo para quê? Né? Por exemplo, de transporte do Uber. Né? Sabe-se que os caras eram voltados para a parte de transporte. Sim, Então colocaram todas as nuances que tem desse setor dentro do aplicativo. perfeito, O de sindicatura também, esse do Furian 7. Assim, não tem nada que não seja voltado para a sindicatura. perfeito. Controles, você consegue controlar até 5 anos todas, você faz a parametrização do jeito que você quer. Tem uma grande vantagem que você consegue fazer o antes e o depois. Por exemplo, na hora de você abrir uma abertura, na hora de você fazer a abertura de uma programação, de uma inspeção, você primeiro cria a inspeção para depois, dentro da inspeção, ser gerada uma manutenção de algum equipamento que está em desacordo com a sua inspeção. Uhum. Quando você cria essa manutenção, o aplicativo obrigatoriamente pede uma foto da situação atual do que você viu ali. E quando você corrigiu ela posterior, ele pede uma foto da correção. Ou seja, você tem até de 1 a 3 fotos anterior, no dia da abertura,
e você tem de 1 a 3 fotos do fechamento daquela manutenção. Perfeito. Isso gera um relatório. Qual é a vantagem disso que eu também desenvolvi pensando nisso? Quando depois de uns 6, 7 meses que você tem isso, cria alguns parâmetros para você poder fazer uma previsão orçamentária mais personalizada. Legal. Então você sabe que de repente você tem uma demanda maior em algum condomínio teu, que através de algumas planilhas você não consegue ter isso, a menos que você programe, que de repente o teu gasto maior é com a parte elétrica. Um exemplo. E você tem que programar alguma ação para corrigir isso. Tem campo de valores que você consegue estimar que gastou X ali com essa? Não. Isso eu não coloquei mais por uma questão para poder, digamos assim, não dar a conotação de um mercado. Por Ok. quê? Dentro desse aplicativo, você consegue cadastrar os teus prestadores de serviço e os teus fornecedores de materiais também, né? Igual por exemplo, quebrou o celular, perdeu o celular, roubaram, não tem problema. Pega um celular que tem conexão à internet, Android, iOS, não importa, Windows Phone, conexão à internet, login e senha, tá tudo lá. Porque todas as suas informações estão no servidor Só um da Amazon. parênteses. Eu era tão fã da Nokia que eu comprei um Windows Phone. É, Triste. triste. Você Aí, comprou nunca qual? mais. O Windows Phone. Que foi, Windows Phone. que foi quando a Nokia Sim, criou. sim. Eu tinha tanta esperança. A Nokia voltou, que maravilha. Horrível. Mas você sabe que tem alguns equipamentos que eles estão fazendo, inclusive com essas partes de simulação do Windows Phone. É incrível. Algumas, né, lógico, né? A gente fala lá da outra terra, né? Sim, claro. Mas eles têm. Então, assim, você não perde nada de informação. E outra, você não precisa ficar saindo do aplicativo para ligar. Se quiser ligar pelo aplicativo, basta você clicar diretamente em cima do telefone do teu prestador de serviço. Ele já se comunica direto com o aplicativo de discagem que você tem no teu telefone. Ele já abre, já disca, já faz a ligação automática para o teu Muito fornecedor. legal. Né? Muito bom. Assim, Isso também é uma maneira legal, muito às boa. vezes, questão de equipe, né? Porque a gente sabe que nem todos os prestadores de serviço. Desculpa. Nem todos os funcionários Sim. têm tanto conhecimento, não tem tanta facilidade, às vezes não tem organização mesmo, essa é a verdade, né? E nem sempre você consegue, como síndico, ali, substituir tão rapidamente. Às vezes é caro, às vezes é idolatrado no condomínio. Então, esse sentido, o aplicativo ajuda. E antes de você concluir, só tirar essa curiosidade. Como que os funcionários têm se relacionado? Porque, imagina, um síndico aí, que nem o Ayrton, 16 condomínios, ele não vai conseguir ele alimentar, né, com tanta frequência esse aplicativo. Como que os funcionários têm se comportado com o aplicativo? A receptividade é muito boa, né? Tá, Nunca tem resistência porque ele é totalmente intuitivo. Ele já vem ok, parametrizado só para você clicar. ok. Raramente, em alguns campos, vai ter um campo de observação que você precisa digitar alguma coisa. Uhum. Até porque a E gente observação é facultativa, né? então, e até porque também a gente fala, como eu direcionei para um registro fotográfico, então muitas das coisas que você iria digitar como observação já está na foto, né? Sim. Então não precisa. Não tem problema. A única coisa que já aconteceu algumas das vezes é que idolatravam, por exemplo, alguns gerentes predial, algum zelador. Não, ele faz tudo. E aí o aplicativo começa a mostrar o Se o cara tá desempenho pisando que na está bola. atrasando, que não está cumprindo, que não faz aquela inspeção que você achou que ele faria, ou não está na data certa. O aplicativo também tem a previsão do tempo de 3 dias da data que você está e de mais 2 para frente. Para quê? Para que se você tiver que adiar alguma manutenção por causa do tempo, que já tem previsão de chuva, por exemplo, você sabe, por exemplo, sei lá, uma lavagem externa, que Sim, você consegue controlar até limpeza, que é a manutenção cosmética, você consegue controlar isso no aplicativo, legal. tá? Então não tem dificuldade. E você pode acessar como administrador através de um painel de controle Isso que eu ia perguntar. normal e você tem todo esse relatório lá. Você não consegue imputar pelo painel de administração, tem que ser direto no aplicativo. Mas você consegue visualizar tudo. Tudo Tipo, em que tempo eu real. tenho os meus condomínios. Eu consigo ver todos os condomínios num único painel. Num único painel, seleciona o teu condomínio, abre os usuários que tem dentro daquele teu condomínio. E cada condomínio você pode colocar, por exemplo, 50. Né? Eu tenho caso de contratação disso que ele tem 10 manutencistas. Então ele entra dentro do condomínio, aparece os 10 aplicativos, ele seleciona qual aplicativo ele quer acompanhar e pega o desempenho daquele aplicativo. Porque um usuário, a gente fala usuário é um telefone, Ok. tá? Então você consegue controlar a distância isso daí e consegue ter o desempenho Aí de eu como está consigo sendo feito.
eu tenho 10 manutencistas no prédio, eu consigo um desempenho único Por, também, por manutencista. mas eu consigo não, eu Geral. consigo um geral também, dos Consegue, 10, geral. consegue. Inclusive, se você precisar, você consegue dentro desses 10, com clique também. Só selecionar as datas, os períodos que você quer. Eu quero de janeiro a fevereiro, de tal data disso, quero só de elétrica, quero só de hidráulica, quero só de limpeza, né? Ah, quero só de elétrica o que eu gastei, o que eu fiz de manutenção de janeiro a março, né? Você clica lá de janeiro a março, só elétrica, aparece tudo que foi feito lá, o que foi feito em atraso, o que foi passado para dias posteriores, né? Então, um controle demais. Mas já teve casos de, digamos assim, ele é tão preciso que ele indicou de que o cara não era tão bom do jeito que o condomínio imaginava. Não digo que era mau funcionário, não é isso. Mas não era tão Mas bom. perdia alguns prazos. Uma coisa é você perder um prazo numa manutenção que não tem alguma obrigatoriedade, que não vai gerar nenhum problema financeiro. Sim. Ah, Agora, você limpar tá numa uma coisa ali, né? corriqueira, tudo bem, mas, pô, vamos dizer, o cara perde o prazo lá, né, da vistoria para renovação de AVCB, como é que você faz um negócio desse? Como perder o prazo? Mas um detalhe também, a redundância ela é tão grande que tudo que ele fizer no aplicativo são disparados para 4 e-mails distintos. Então, a ideia, quando eu desenvolvi, é 3 conselheiros, normalmente uma média que a gente fala no mercado, eu coloco os 3 e-mails dos 3 conselheiros e eles ficam recebendo em tempo real. Teve até um que falou, pô, mas toda hora fica chegando mensagem. Aí vai lá, cria a regra, Furian 7, quando chegar, põe para pastinha, não incomoda os teus e-mails lá. Mas você tem o histórico, não só nesse painel de administração que a gente falou, como você tem o histórico nos e-mails das pessoas. Só não tem as fotos, tá? É para não sobrecarregar. Claro. Mas a parte textual, a parte, né, comprobatória, vai nos e-mails também, tá? Entendi. Vai em 4 e-mails. Vai no e-mail do administrador, né, que usa o próprio e-mail para login, e vai mais para outros 3 e-mails diferentes. E pode ser trocado a qualquer momento pelo aplicativo. Ah, mas o cara vai embora. Ele tem a senha. Você troca pelo teu painel de administração e você põe uma outra senha para outro usuário, tá? A única limitação que tem, na verdade, do aplicativo, e isso é uma coisa natural de todos, né? Todo mundo fala, pô, mas tem que ser assim, tem que estar conectado à internet. É, mas não tem milagre, né? Hoje em dia não tem jeito. Daria. Mas vai tudo pra Não, nuvem, né? você sabe, o pior é que até dá para fazer. E no Offline, começo eu tinha feito, mas tem que depois carregar o tempo Aí todo, sobrecarrega, né? aí você não sabia que tipo de equipamento tinha do usuário, né? Porque você precisa de um equipamento super simples, basta. Não, e eu ia te perguntar isso, e você já tocou no assunto, mas muitas dessas manutenções acontecem em subsolos e tal. Como é que funciona isso? Você pode, né? Você pode, você pode tirar essa foto no local onde não tenha internet e você pode fazer a abertura num local onde tenha internet. Então, não obrigatoriamente você precisa estar lá no local. Você pode registrar. Você pode inserir, não precisa tirar direto pelo app. Não, não. Você pode fazer uma Legal. inserção posterior. Isso a gente também faz porque muitos condomínios, às vezes, não tem Wi-Fi na área inteira. Claro. Né? Não dá. Às vezes Dificilmente até as tem, né? garagens, subsolos, não tem. E é o que precisa Não, ser até pra fazer controlado. assembleia você sofre às vezes, né? Porque você vai muito pro subsolo, Sim, aí tem que fazer, sim. depende Se vai precisar de internet, você não faz. Mas é uma coisa que você é esporádica, né? Vamos dizer, eu vou fazer algumas sim. manutenções, vou salvar umas fotos, salvei para o servidor. Claro. Vai lá, Sim, apaga sim. do teu aparelho e acabou. Mas não tem dificuldade porque ele é bem intuitivo. Tá. A preocupação era justamente fazer para que uma zeladoria que não tenha tanta especialização, um manutencista que não tenha tanto Traquejo, envolvimento, né? ele poder conseguir só clicar, que é igual uma compra de supermercado, né? Vai lá, ele clica, esse produto que você quer, quanto você quer, como você quer pagar, é bem intuitivo, não tem dificuldade não. Você sabe, Carlos, no episódio passado a gente fez uma pergunta interessante, era um outro produto, mas eu vou fazer uma pergunta parecida para você. Dentro dos seus clientes hoje, a maioria é síndico condômino ou a maioria é síndico profissional? Síndico profissional. Olha lá, mais uma vez, né? Síndico profissional. Quem busca, né, a inovação, na maioria das vezes é síndico profissional, né? É que o síndico, quando a gente fala em síndico morador também, por exemplo, ele pode até conseguir controlar aquela demanda que ele tem só daquele condomínio. Não acho, eu acho que ele não se preocupa, acho que ele não Eu sabe. acho que não se preocupa. Ou Acho que na não maioria das releva, é isso que a gente falou da especialização lá atrás. Exato. Ah, deixa passar e tá tudo Sei certo. lá, às vezes o eu cara acho nem que não se se... preocupa. Acho que na maioria das vezes ele não se É, preocupa mesmo. Não é que
Não se Ele, preocupa. ele não escolheu fazer isso. Ele nem sabe que é importante. Às vezes tá ali, quando você vai ver, você pega eu já peguei condomínio sem seguro, Sim, eu já peguei sem sem seguro. AVCB, sem Ah seguro não, sem também. AVCB Quase é o metade que de eu São mais Paulo. pego. Hoje hoje, Uhum. todos os meus condomínios têm AVCB. Eu tirei de todos, o último que estava pra sair, saiu não, minto, tem um que não tem ainda, que a gente vai tirar agora, tem um que não tem. Mas a primeira coisa que eu faço, tá sem AVCB? Na hora, na hora. Só esse que eu não tirei, porque tá uma obra gigantesca lá e não Mas aí tem tem. processo D, né? Tá, Se você chegar a uma fiscalização, tudo bem. não, tá. Eu tô com uma obra gigantesca lá e não tive dinheiro pra seguir. É, Sim. 10 unidades. Sabe que o número Bom, divisor talvez vão faz ter que uma pedir diferença dinheiro emprestado, gigantesca. né? É, mas não querem não também não. Mas tô fazendo Nunca, uma obra nunca gigantesca lá, quero. de estrutura, de ter que escurar e tudo, Hum, escuramento, Meu então Deus. é uma obra gigante lá. E, e aí a gente não tá seguindo com a VCB, mas é um dos documentos que a gente tem que tirar na hora, cara. Porque entra lá, você tem a VCB, a responsabilidade pra cima do síndico é gigantesca. Mas você sabe que a gente fala de síndico profissional e tudo? Eu costumo dizer, inclusive algumas das vezes, sei lá, né, o pessoal que vai assistir vai acabar pegando essa deixa também, se é que já não utilizam, porque eu não devo ser o único. Quando você vai contratar alguém para sua empresa, você tem uma empresa, sim. microempresa, pô, quer dizer, você pede um monte de especialização para o teu funcionário, um monte de coisa, um monte de conhecimento técnico para ele poder prestar serviço para você. E no teu patrimônio, não. Quer dizer, pode ser um cara que não tenha esse conhecimento técnico, mas Então, ele está cuidando do teu patrimônio ou parcial ou total sem conhecimento técnico. Isso é um absurdo. mas você sabe, Carlos, até por ter esse viés de marketing, geralmente eu faço perguntas, né, Sim, "Ah, por que que você não quis síndico profissional aqui? Ah, porque é muito caro. A maior parte das vezes a resposta que você ouve de cara é essa. E aí você continua perguntando pra sim. pessoa, né? Aí ele vem, mas poxa, ó, tamo tendo que refazer essa obra aqui. Ora, não sei o que fazer isso aqui. Então Aí eu você não. falei assim, será que tá tão mais barato assim você manter O síndico morador? É caro um síndico, é caro um profissional, você não sabe quanto custa a contratação de um incompetente, digamos assim. Não, quando a gente fala incompetente, fica parecendo grosseiro. Sim. Não é essa a questão, Jonathan. É a questão assim, você não é daquela área, você não tem preocupação com aquilo, é só complementar, é só alguma coisa para, sei lá, complementação de renda, isenção De de cota? cotas, né? R$ 3.000, interessante, eu vou entrar de síndico. Ah, mas ele é administrador, tá? Mas é o que eu digo. Você pega um advogado, se você tem um problema de família, tem um monte de advogado. Vai adiantar você pegar um cara da área criminal? Não adianta, é que nem condomínio. O cara é administrador tem que ser administrador de condomínio. Não adianta. Carlos, você só sabe que a gente gosta de frisar todas as vezes que tem síndico condomínio que faz bons trabalhos. Inclusive, você começou assim, o Herto começou Sim. assim, eu também comecei assim, né? A Uhum. gente, em algum momento, começou no nosso próprio Migrou, síndico, sim. né? No nosso próprio condomínio. Esse Hoje não é o nunca mais, ponto. mas começamos. Né? Então, uma coisa, outra coisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas iniciamos assim. E lá atrás a gente fez o nosso melhor e foi aprendendo, tal, não sei o quê. Mas o ponto é, em algum momento a gente tomou essa decisão. Pô, eu quero continuar com isso, então a gente aprofundou mais, né? Então, não à toa eu pergunto para todo mundo que vem, especialmente trazer novidade, ou não exatamente uma novidade, um aplicativo, né? Mas uma coisa diferente que nem todo mundo usa. E aí eu pergunto, e aí, mesmo tendo uma quantidade menor de síndicos profissionais, porque por mais que esteja crescendo, não vamos nos enganar, ainda tem muito mais síndico condômino Sem dúvida, do que sem dúvida. profissional. E mesmo assim a gente vê que as soluções são mais aderidas pelos síndicos profissionais. Sim, sim, Então a gente vê que há uma discrepância. O problema é que o pessoal fala, você quer só gastar dinheiro, porque tudo é só gastar dinheiro, né? Não vê o benefício que isso sim. tá gerando, né? Só, quer gastar dinheiro, mais uma coisa para gastar dinheiro. A gente fez aquela entrevista aqui com o pessoal da Google, o Vitor, Sim, né? Quando eu levei, a primeira vez que eu não posso falar de valores aqui, sim, que foi uma negociação que a gente fez lá especial. especial. Uhum. Mas a primeira vez que ele levou, a situação era um valor X. Sim. Hã, aí, conversando, ele chegou e apresentou uma situação totalmente diferente. E aí, mesmo assim ainda, X sobre 10. é, sim, vou falar pra você que foi 90%. Olha Uhum. isso. O pessoal achando ruim ainda. Ah, então.
E era uma tecnologia onde eu não tenho um interfone, não tô com interfone, a central não funciona, não tô com interfone no prédio. Caramba. O pessoal tá usando só o WhatsApp. E aí eu coloquei lá, pagando 90% a menos do que tinha sido proposto inicialmente, E ainda assim, e ainda o pessoal tava caramba. reclamando ainda. Mas gente, vai melhorar para todo mundo. E outra, eu reduzi de um contrato Uhum. para pagar essa diferença. Ou seja, não ia ter impacto na Não vai previsão ter orçamentária. impacto em nada na previsão orçamentária. E mesmo assim o pessoal não estava entendendo ou não queriam mesmo a situação. Eu falei: "Não, essa decisão é minha. Sim, Eu como Sem síndico, dúvida. eu vou colocar, não estou onerando. não estou onerando, pelo contrário, estou trazendo benefício, então eu vou colocar". Não é nem ilegal e nem imoral. Não, aí falou: "Mas É você pode legal e decidir imoral. sozinho?" Sim, Falei: nesse caso "Claro que eu sim. posso". Nesse caso sim. Não tô Falou: "Mas trazendo você tem que os moradores que decidem". Eu falei: "Não, quem decide sou eu". Então, muita coisa eu, né, participo ali, tenho Você viu a live? Fiz a live com a Luara sobre esse tema. é, O que, então, que o síndico pode o decidir e que que não o síndico pode? pode decidir. Então, assim, muita coisa eu coloco em xeque, né, com conselho e tal, pra discussão, muitas coisas pra assembleia, mas outras coisas quem decide sou eu e, como que o pessoal fala, poucas, acabou as ideias. Porque o pessoal às vezes quer questionar muito, né, eu falo: "Meu, gente, ó, vamos finalizar o assunto, porque quem decide sou eu". Então, alguns momentos tem que se impor tem, também, né, porque porque Infelizmente, veja essa senão situação. 90% de é, desconto, melhoria, facilidade. Porque dependendo de WhatsApp, se bem que faz tempo que não cai, mas independente disso. independente disso, faz tempo tanto tempo assim não, caiu recentemente aí. Não, mas digo, não é uma coisa. Mas Não, mas não é uma você coisa pode, que cara, fica dependendo. e é aí que tem vamos muita gente que fala, né, você fala existem aquelas pessoas que não entendem, existem aquelas pessoas que não querem entender, existem isso. aquelas pessoas que não conseguem entender. Então, Tem esse tipo de pessoa qual também. Esse que não qual consegue desses é 3 muito bom. de qual desses 3 você se encaixa? Você não entende, você não quer ou você não consegue? Eu Porque algumas falo das coisas são tão óbvias, é que vocês também vão enfrentar. Assim, se há governo, eu sou contra, né? Assim, se há Sim, sindicatura, eu sou contra. Por melhor que seja a solução que é você isso traga, eu aí. já enfrentei várias vezes. Mas eu falei, mas espera aí, você não está aceitando porque você reveza a minha figura, ou de síndico, ou de representante, não gosta, sei lá, às vezes acontece, ou porque você está Você tem uma tomando ideia veneno e melhor. quer que eu morra. Porque é o seu patrimônio que nós estamos tratando aqui. Você não está tratando sobre o meu patrimônio. Você está tratando sobre o seu. Por favor, mude os óculos aí. Tire o óculos, põe um outro para ver se você, né, enxerga de uma forma diferente. Tem muito disso também. tem bastante, a gente passa por muito disso, né. Então, Muito. E aí eu ia te perguntar isso também. Como é que funciona a aprovação geralmente, né? Então vamos imaginar que o Ayrton tenha gostado da ideia e queira implementar. Você geralmente leva para a Assembleia, geralmente compra de uma vez. Como que tem sido geral? Não estou dizendo na sua ideal, estou dizendo o que tem acontecido na prática. Como é que tem Da parte funcionado? de aplicativo, desculpa, você disse? Isso, exato. Então, é que o custo é tão barato disso, Tá? né? Isso é um Você pode falar? posso. Por exemplo, um painel de administração que gerencia até 3 aplicativos custa R$ 100 mensais. Tá, Tá? E cada aplicativo que a gente fala aplicativo é um usuário tá, para cada telefone. Se você conectar o mesmo usuário em 2 telefones, ele fica desconectando do outro. Ele tá. só aceita uma conexão ativa por vez. Tá bom. R$ 50 mensais por aplicativo. Então, Independente da quantidade de manutenção que você cadastre, que você faça. tá bom. Lógico, tem um espaço lá referente que é o suficiente para que você consiga gerenciar, por pior que seja a situação de fotos, de manutenção, você consegue gerenciar por uns 2 anos isso sem um aumento de espaço de armazenamento das Claro que imagens aí não tem lá. a ver com só tecnologia, né? Tem a ver com nuvem, que é Exatamente. outra Mas história. fora aí, eu não tenho nenhum caso que alguém estourou. Falou assim: precisei comprar a mais, Uhum. tá? O espaço de armazenamento. Então é muito barato. Você está falando, se você tiver um painel de administração porque um painel de administração você consegue gerenciar até 3 aplicativos por vez, tá? Não, eu tenho um painel só, eu quero gerenciar 10 condomínios. Você vai pagar R$ 100 pelos 10 condomínios. Você não paga Fantástico. 100 vezes 10, né? Você como administrador. Você vai pagar a quantidade de usuários referente aos 10 condomínios, e aí é 50 por cada um, né? Perfeito. Se você der um total dos seus 10, 50 aplicativos, são 50 vezes 50 usuários. Ok. Mas o painel de administração é o mesmo valor, não É, muda, mas aí você vai pagar um por cada condomínio, literalmente, né? né? então, E assim, se eu tiver um acesso com o zelador, um com o manutencista e outro com a portaria e um comigo, são 4 acessos. É R$ 50 cada acesso?
Você diz do aplicativo ou do painel de administração? Aplicativo. Do aplicativo, 50 por 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 usuário. usuário. É R$ 50 o Mas em usuário. tese você não precisa, de acordo com o que Não, eu só entendi. Não. Não, mas você não precisaria. Se eu tenho um condomínio muito grande, o zelador não vai ter que ficar se movendo o tempo todo para fazer o controle de foto e tudo mais. Sei. Talvez precisaria de um. Não, você que eu digo síndico, né? Ah, não, sim, tá. Aí você ficaria só no painel. Num painel. Só no Aí painel. você. Mas Então, também 150, negociar. vai. Assim, eu já tive casos que o cara, eu preciso de 2, porque, apesar deles estarem dentro do mesmo banco de dados, mas o que você faz em um usuário, você não interfere no outro usuário, tá? Então, assim, quando a gente fala de usuário, é realmente responsabilidade sobre aquilo. Você fala: Claro. "Por que que não aparece tudo nos 2?" Porque daí você tira a responsabilidade da Não, execução de quem faz é, sentido. Eu vou né. colocar aqui, o Carlos é responsável por piscina, X isso, jardins, não sei o quê. O isso. Wellington vai fazer. Por causa disso. Então foi segmentado, na verdade, né, pra dar responsabilidade a quem de direito, Claro, realmente. claro, Sim, sim, Aí sim. dá pra aí num valor desse é baixo, claro. né. Assim, quando a gente fala a minha metodologia de trabalho, é igual eu estava dizendo, é sempre colegiada, né. Então Uhum. assim, primeiro faz uma pesquisa com todo mundo através de Uhum. enquete, que hoje em dia as administradoras têm. O que que Até o vocês WhatsApp tem, né? Hoje é, tá bem mais fácil. apesar que o WhatsApp outro dia eu fiz e eu tive um É? fator O que complicador que houve? para poder gerenciar quem votou no quê. Porque algumas pessoas ainda acham que o WhatsApp não tem aquela segurança que você pode manipular o resultado ainda que esteja lá, entendeu? Ah, Meu mas Deus do céu. é, O assim, problema que eu tenho, às vezes, o pessoal fala, às vezes 2 pessoas da mesma unidade vota. é, Às é, vezes aí você fala assim: "Tá bom, tem gente que acredita que a Terra é plana vou ainda, tirar tem a gente que acredita que margem". é redonda. Essa aí é melhor a gente não discutir mesmo, Não, eu digo, porque cada um tem a sua, né, aí você fala: Suas "Existe?" teses, né, existe. Existe, existe. Então, assim, aí depois de tudo isso, porque eu não sei se vocês têm, até serve até para também me referenciar, né, ainda mais com vocês estão. Quando você faz de uma forma colegiada, uma coisa é você, visão de administrador do que você quer para você, e outra coisa é do que eles anseiam para o condomínio. perfeito. Você fala: "Pô, na minha visão de administrador, eu acho que vai valorizar o patrimônio, por exemplo, uma revitalização de um hall". E para Uhum. eles é a última coisa que eles querem. Eles não entendem que Geralmente, aquilo é. a gente recomenda fazer um plano diretor. Sim, Até mesmo a Faz uma pesquisas, pesquisa né, isso, com essas ótimo. possíveis. Lógico, aí você faz uma consulta inicial com o conselho tem, faz uma leitura das atas anteriores, que muitas vezes tem coisa morta lá, parado que não foi É, dado que ninguém parado, andamento. fez. verdade. Aí você joga tudo isso numa pesquisa de satisfação, Isso, e aí isso vai dando norte. E aí sabe o que é legal? Você começa a comunicar isso, o sim. pessoal começa, se não for fidedigno aquilo, Ah, começa a surgir os. Aí você vai, é, traz uma reunião de portas abertas, aí você. Eu, né, e o Ayrton, acho que acredita também nessa política. Antes de você pôr a mão na massa, tirando as coisas obrigatórias, AVCB, não sim, sei o quê, é você realmente ir pegando esse termômetro. sim. Porque aí a chance de você ser assertivo, fazer aquilo que o condomínio entende, baseado também na sua experiência, é o ideal. É. Porque você consultar falar colegiabilidade, né, não tem como ser diferente uma administração, uma gestão, se não tiver uma colegiabilidade atuante e constante Não, e dentro das suas mesmo, decisões. Não Carlos, tem. às vezes algumas pessoas caem numa tremenda cilada que é o seguinte: então vamos imaginar que a oposição contratou o Éden. Uhum. Geralmente a oposição tá chateada com alguma Sim, coisa. Então vai falando, não, porque esse prestador XPTO não funciona, porque tudo errado, né. tudo é errado e É. tarará. E aí o síndico, no afã de agradar aqueles que fizeram mais energia para contratá-lo, já vai tomando aquelas decisões e acaba se perdendo. Quando vê, trocou, É. trocou pra uma pior, ou mesmo o negócio funcionava e não era aquilo. Mas a Exatamente. responsabilidade é só de um, É né. só de Só de um, um. só de um, só de um. Então, É. nas nossas aulas, a gente orienta isso. E a live, tudo, sempre que a gente pode falar. Inclusive, você deve ter visto na Sim, hora que a gente fez aqui o Merchan, o Wellington, essa empresa terceirizada, estava no condomínio. sim, O pessoal reclamando um monte. Calma, gente, me dá um período para avaliar todos os prestadores. Se sim. eu sentir que volto a falar com vocês, a gente troca. E não trocou, e assim por diante. Então, eu acredito que o pessoal também cai nessa cilada. A colegiabilidade com os conselheiros não deixa de ser uma amostragem, né. É igual você faz um plano de marketing, você vai por amostragem lá, então tá bom. Eles, antes de serem conselheiros, digamos assim, são os proprietários lá, então eles, também Sim. têm que pegar.
O Claro. duro é quando você encontra o trio Parada Dura, né? Aí Parada dura é quando os 3 concorrem com você pra cima. e O Ayrton já aí passou tudo por que isso. você faz não tá certo, tudo que você faz não tá bom. Já Não peguei te- já. Já? Já. Eu já 3 peguei algumas vezes. concorrentes. Eu achei que só eu tinha dado esse azar. 3 concorrentes. Pô, tem um prédio ainda hoje que 2 foram concorrentes. E aí estão querendo tirar a gente de qualquer forma. Porque e nada anda, e nada flui, É, e aí tá um inferno. Mas nada tá bom. E tudo bloqueia, né? Porque assim, não, tudo. não, não vamos fazer, vamos. Eu A falei que daqui a pouco começa a vantagem. meter o pé no peito e vambora, Não, vou te porque falar, a vantagem é que, embora o conselho tenha bastante poder, entre aspas, Sim, no fim das contas não tem não nenhum. tem poder nenhum. nenhum. É. Né? Então, assim, a gente dá essa moral no sentido de que, vamos fazer, vamos fazer. Sim. Mas o conselho não tem poder de veto nenhum, na Nenhum. verdade. Não, Nenhum. não. E se você levar, na verdade, eu acho que para conhecimento geral, que daí é expor todo mundo, né? Eu Mas fiz isso. se você levar, por exemplo, Fiz numa isso uma reunião vez. online e expor, falar, olha, eu faço as minhas reuniões online, eu faço o que Sim. eu chamo de plantão de atendimento, uma Tá? vez por mês no condomínio. Então, o Legal. plantão tira dúvidas, mas é online. Aí fica lá 2, 3 horas, sei lá. Agora eu estou começando a reduzir com pauta específica, que também é, olha, nós vamos fazer o plantão de atendimento, mas vocês me mandem antes o que vocês querem discutir nessa reunião. E senão também se perde. Aquele cara que pegou um assunto e ficou 1h30 batendo em cima daquilo. Mas É, quando a gente fala desses. pode Pode, finalizar, pode desculpa. falar, pode Não, eu falar. falo assim, eu faço essas reuniões, né? É. Eu já coloco no comunicado que é reunião de 1 hora. Já especifica o Já. término lá. Aí eu abro a reunião e falo, olha, pessoal, tem alguns recados para dar, são de interesse comum. Sim. E após eu finalizar a minha fala, Aí vai. vou dar oportunidade para todo mundo falar. Espero que não se prolonguem, pelo menos aí 2 a 3 minutos por pessoa. Se tiver muita Puxa. pessoa para falar, a gente reduz esse tempo. E peço que levantem a mão no aplicativo que tem para eu fazer o E controle. não monta um grupo condomínio tal, sem ditadura? Porque eu tenho um condomínio que eu tenho ditadura. Mas E não é, quando você não, determina. É diferente o não cara. é Regra ditadura. de ditadura. É Nós estamos lógico, falando são que são regras para regras. todo mundo ter Pô, oportunidade de tá falar. aí. Pelo Gente, contrário, é para ter oportunidade não, de falar. o nosso É. ambiente político externo, É. que é a É brincadeira que eu falo. gigantesco. Não, a brincadeira que eu falo que virou tudo Lula Bolsonaro, tudo agora Sim. Lula Bolsonaro, isso veio pro Migra condomínio pra. de um É. jeito, Verdade. cara. Verdade. Tem razão. Mas o Então, pessoal não tem essa linha, não. Eu falo, deixo muito bem claras as regras e todo mundo abraça. Quem não abraça, eu corto. Falo, olha, pessoal, já deu seus 3 minutos. Gente, se eu deixar você falando, os demais não falam. E aí, quando não tem mais ninguém para falar, Aí a gente retorna nesse eu assunto. retorno. Mas daí aí o cidadão já esqueceu também. E aí, quando o pessoal. Aí tem às vezes que o pessoal fala assim, né? Começa a falar alguma coisa. E aí eu falo, tudo bem, tá registrado, próximo. É. Aí o pessoal fala, mas você não me respondeu. Eu falei, mas você não me fez uma pergunta. Sim. Você apenas desabafou. Ou fez uma afirmação que não tem fundamento. Eu Né? falo, uma coisa Verdade. que eu aprendi é não discutir opinião. Se é sua Verdade. opinião, eu vou falar o quê? Verdade. Se você me fizer uma pergunta, eu a te piscina, a respondo. piscina tá azul, a É, piscina tá verde. a piscina tá lá. ok, é uma opinião e tudo certo. Todo mundo convive com a opinião dos outros, né? E aí eu sigo. O pessoal acho que fica muito puto, cara. Mas eu falo, quando você me direcionar uma pergunta, eu vou te responder. Agora, se você pegou e abriu o microfone pra fazer um desabafo, tá registrado, vamos seguir em frente. Era mais barato um psicólogo, mas tudo bem. Eu não mais quero barato ensinar psicólogo. o Padre Nosso é vigário, lógico, né? Vocês também são mais experientes, enfim, tem tanta vez como eu. Mas eu procuro sempre abrir, vamos ser empáticos aqui. É sempre assim. Eu não conto com a empatia de ninguém, não. Mas se não sabe o Mas que é legal, acontece, cara. Mas é É legal essa nossa legal, é travessia. legal. pra Você tenta, pra tá você certo. desabafar comigo, pra você falar desse jeito, ó, pensa que podia ser seu pai, cara. Acho que você pode desabafar comigo. Mas não precisa ser agressivo, eu não sou seu inimigo. Não, Eu não acordo da minha casa, eu não vou até teu condomínio, eu não tô aqui 11 horas da noite atendendo vocês, 50, 60 pessoas, para ser inimigo. Né? Porque por melhor que seja o ticket de lá do condomínio, ainda não vale a pena você ganhar um inimigo. a gente fez uma entrevista, não vou abrir aqui, a pessoa não é síndica, até brinquei com ela, tá Uhum. vendo? Você não tá tão grave. Mas a pessoa falando que tá tão estressada que já afetou estômago, já afetou coluna, já afetou cabeça, já afetou. Então, assim, o estresse realmente, muitas vezes, não compensa você, parte financeira, porque o que você ganhou de dinheiro você vai ter que gastar na saúde. Você não lembra o condomínio que você bateu o carro? Então,
condomínio que tava numa situação assim que eu nunca cheguei. É mesmo. Nossa, tava numa situação que eu chegava, passava mal só de ver mensagem Não. do conselho daquele condomínio. Aí o que eu fiz? Dei a carta de rescisão, falei, vocês têm 30 dias pra arrumar Pra alguém. arrumar outro. Na hora que eu dei a carta de rescisão, a alma fez assim, ó. E o É. ticket era bom, era um Não, mas não condomínio compra teu muito bem sossego. localizado, era um condomínio De que uma construtora atraiu legal, né? novos clientes, de uma construtora muito Sim, boa que teria oportunidade de gerar outros negócios, muitos investidores que compram da sim. mesma construtora. Aí eu olhei e falei, quer saber? Não, mas não Tchau. compra o seu sossego. Um cara uma vez falou uma coisa pra mim que eu peguei. Eu falei assim: eu prefiro o sossego à razão em alguns momentos. Ah, Eu prefiro o meu sossego à razão. mas você casou? Hã? Você casou? Se eu casei? Você não tem sossego e nem razão. Mas, rapaz, e o pior, você sabe que pra Cada mim eu vez tenho você não essa tem felicidade. sossego e nem razão. A minha esposa, além dela, ela é minha sócia, minha parceira, não só na vida, como no negócio, cara, e dá certo pra caramba. Aliás, Parabéns. Que legal. melhorou muito, né? Relacionamento. Depois que ela começou a Pô, trabalhar podia ter vindo junto, então falar cara. com a gente. pô. É, Eu ter eu, vindo na verdade, junto. assim, que daí vai, né? Ela tem aquelas outras coisas, porque agora nós estamos aqui, o telefone tá tocando, então ela tem Claro. que dar o back-end lá, Suporte. dar o Perfeito. suporte. Mas para mim tem dado certo. E por incrível que pareça, agora deixando de ser, mas quando você tem uma figura feminina, eu acredito que amenize um pouco algumas das situações de dentro de um condomínio. Você tem Eu um não, contraponto, né? Às vezes eu não sei se o cara pega mais leve, eu já vi entendeu? pegando muito pesado com mulher. Eu acho que tem os dois lados. É, Eu É, acho que tem, de vez em quando, pode amenizar. E eu te falo porque algumas amigas minhas sim, gerentes já me pediram ajuda para ir a assembleias com ela, né, sim, acompanhando, mesmo ela tendo capacidade técnica o técnica. suficiente para compor a assembleia. Jô, não tô me sentindo confortável de ir até Para lá. gerenciar o conflito que tem ali. Senão não consegue. Então, enfim, então eu já vi de tudo. Às vezes o também já vi pessoal. de tudo. É, mas tem alguns lugares sim. Quando é mulher, o pessoal dá uma segurada um pouco mais. Outras, quando é homem, o pessoal dá uma segurada a mais, porque às vezes não quer Confrontar? confrontar. Confrontar, E aí, quando é mulher, o pessoal às vezes se cresce um pouco. Acaba tendo os Só dois precisava lados. enxergar a gente como amigo, e como parceiro, e como cara que tá lá para prestar um serviço Eu de falo que não precisa qualidade, nem pô. gostar de mim. É, não vai muitos deles não Não, vai comer não. um churrasco, né? Não, eu Não falo vai que não precisa gostar de mim, é só ter respeito. ou gostar do meu trabalho, digamos assim, reconhecer o meu trabalho. Exatamente. Aí Verdade, problema é de Roberto tem cada um. razão. Eu tô ali, É, eu não acordo, quem você falou, eu não acordo de manhã pra chegar lá e falar, vou fazer tudo errado. O meu diário, hein, né? Eu vou fazer assim, não, vou fazer o melhor. O Não, meu melhor, às vezes, pode ser que não agrade a mas todos. vamos lá. O errado, Código Civil, a gente tá sempre em dia. Não é isso? Sim, Sim, Então, assim, às vezes é aquilo que a gente falou de expectativa. O expectativa. cara criou uma expectativa de que você ia fazer a obra do campinho, mas você fez primeiro o pet. Sim. Ah, o cara ficou chateado que ele criou o campinho. E aí eu cago pra essas pessoas, porque eu não tô nem aí de verdade. eu falei Não pra tô uma nem frase que aí. minha mulher outro dia falou numa falou: "Não fala mais isso". Eu falei: "O cara falando, eu não gosto de você". Eu falei: "Mas você só tem a perder. Você ser meu inimigo, você só tem a perder, porque a fila é tão grande, você vai ser o último lá da fila, né? Então, se não seja que as filas são mais a fila dos amigos são mais próximas, tal". Eu falei: "Não faça isso". Ela falou: "Não, mas é assim, eu não consigo entender como que você vai num médico, por exemplo, né, ou que mandam você ir procurar um profissional e você enxerga ele como teu inimigo. Eu não me entra isso na cabeça. Mesmo quando eu não era síndico, eu não enxergava. Eu trabalhava algumas vezes para alguns condomínios. Sim. Eu não enxergava ele como meu inimigo. Aí muita gente não enxerga, né? O condômino, sei lá, né? Eu acho que é O minoria, graças condemônio. a Deus, mas uma Condemônio. laranja É o podre conde, estraga. é o condemônio. A gente tem uma amiga aqui, né? Assim, É um condemônio, porque olha. Mas eu falo pro Jonas que eu já. Cada uma, o cara fala assim, não gosto de você. Registrado. Por favor, vá pelo site e deixe lá para Eu falo em ata, às vezes quando precisa. Fala, registra em ata, vamos seguir. Vamos E acabou, quer seguir. que eu registrado, vamos seguir. E acabou, seu comentário foi registrado. E vida que E é segue. engraçado que o cara, ao mesmo tempo que ele fica feliz por ter sido vendido, ele fica bravo porque você Fica não bravo cobrava, porque né? eu não. Porque a pessoa quer discussão, né? Às vezes você não discute, tá tudo certo. É o famoso você não bater palma para louco não dançar. Não vou bater fazer palma palco pra pra dança. palhaço, né? Não dá. Tem razão. É um vídeo que já tá rolando faz tempo. O saudoso Paulo Gustavo tem um sketch de humor
que tá numa situação de divórcio justamente, Ó, e aí chega a ex-esposa dele, assim, Putz, esse eu já já vi, viu? cara. Essa sketch eu já vi. esse eu não vi. Aí eu vou, É muito boa, é eu vou muito relatar boa. aqui. Aí ela chega atrasada Sim. e ela brava, bem brava, mas chega se desculpando. Ah, me desculpa, eu cheguei atrasado, tá, não sei o quê. Aí o cara, que bom, não, você deve ter tido seu tempo, você atrasou. Aí ela já, a mulher já fica mais nervosa. Sim. Aí ele falou assim, aí ela pergunta, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem que a gente vai se separar? Sim, tá tudo bem. Aí ela, então vamos separar mais. Aí, então tá tudo bem. E aí vai. Eu vou ficar com o carro. Tá Tudo bom. bem, pode levar o carro, tá aqui a chave. É, Ah, mas você não vai se importar? Não, tá Eu tudo vou de bem. bicicleta. É, então assim, tá tudo bem. é. Então A mulher quer. Então a gente não vai mais se separar. Tá bom também. Vambora então. Eu digo para alguns amigos, né? Fala, pô, como que você aguenta algumas coisas? Tem alguns condomínios que já passaram, e alguns que a gente tem, e Sim. provavelmente vão aparecer a uso, se Deus quiser, mas ainda Sim. assim tem duas formas de você administrar, uma com o cérebro, outra com o estômago. Sim. Porque em alguns momentos você tem que administrar com o estômago. Porque realmente, uma pessoa não pode achar que fala as mais barbaridades, fica te acusando de você sem ter culpa, e às vezes na frente de todo mundo te expondo, e você ainda não pode ser, assim, você tem vontade, mas por causa de criação, religiosidade, você não vai fazer. Mas que dá vontade, dá. Sim. Pô, não faz, não vai legal, nós não vamos chegar a lugar nenhum dessa maneira. É assim, não vai. E se eu der razão, igual você, vai ser pior, porque daí vai ficar mais irritado ainda. Por que você está concordando comigo? Você está me fazendo de bobo? Peguei esses casos também. Eu já Ser falei, humano é difícil, já né? falei pro João uma vez no prédio, o cara falou assim, eu pago o seu salário. Aí virei pra ele assim, falei, olha, sua cota representa X dentro da Vou te minha... devolver. Não, não. Eu peguei os 20 reais do bolso, dei pra ele e falei, ó, depois você me passa sua conta que eu transfiro todo mês pra Todos os você, não meses sente eu mais meu passo. saco. É, se é esse o Acabou a problema. situação, meu. E que vida que... Vivo feliz. Mas tem que ter. Mas eu não deixo, eu não aceito a pessoa falar mal, é, jogar ali no vento, né? Jogar coisa no ventilador Vamos monetizar. e ficar por isso mesmo. Apesar que tem a lei do stalking hoje em Mas dia, aí eu dou, né? A eu gente dou, consegue. eu dou no meio. É, Mas eu não tenho grupo, né? sim. De morador com morador ficar falando, não tem. Não, eu também não. Eu tenho Não. grupo de transmissão para informação Sim, só, isso para sim. quem quer. Quem Só isso. participar, mas quando Aí, mandam, quando tem começa em stalking. reunião e não sei o quê, Não. eu dou no meio. Aí eu bato. Se tiver razão, peço até desculpa. Sim. Você tá certo. Me desculpe, Não eu fiz, tinha eu analisado fiz desse errado. lado. É. Mas agora, se tiver falando besteira, aí vai escutar até o dia amanhecer. E aí eu não tenho Mas paciência. um ponto que você levantou, pra gente ir finalizando aqui, que é triste, aí eu acho que o aplicativo consegue ajudar, porque você falou dos relatórios e tudo mais. Qual a razão o cara querer colocar o síndico numa questão de conflito? Tem sentido, cara. Se o síndico tá fazendo um mau trabalho, não precisa brigar com ele. Você junta lá um quarto dos condôminos e tira. Tira. Sim. Ou, não dá, difícil. A próxima assembleia tira. Então, é simples a Não solução. tem treta, né? Não tem briga. Eu sempre falei muito isso. Falei, cara, você não tá satisfeito com um determinado prestador de serviço? Fica brigando. Dá lá a chance que Sim. você acha que tem que dar, mas não briga. Mas você sabe que uma coisa que também faz, até não só da parte do aplicativo, que eu procuro, inclusive, fazer bastante, é a comunicação constante, cara. Porque quando você comunica tudo que você faz, fala, pô, mas você, né, igual hoje, vai dedetização amanhã, tô fazendo. Mas você comunica tudo, não precisa. Sim, eu comunico porque está registrado. E daí, boa parte das pessoas sabe o que foi. Quando você pega um que não está agradado com você, você fala, aonde eu errei? Aonde está errado o que você está achando? Eu não fiz o quê? Já que o aplicativo tem aquela vantagem. Está aqui o relatório. Você quer o relatório de quanto tempo? Aí, o que não foi feito dentro de todo esse relatório aqui que você acha que deveria ter que ser feito? Porque quando você fala de síndico morador, às vezes ele não tem esse preparo Nunca de tem. já chegar municiado para defesa mesmo, de contraponto. Você está falando que eu não faço, está aqui. Você está dizendo que está atrasado, está feito aqui. Você está dizendo que eu não realizo, olha, eu postei em tal dia no tal grupo, entendeu? Cara, Que essa a bunda experiência não que eu tenho. atrapalha. Não prejudica. Que a bunda não prejudica. Não prejudica, é verdade. A minha experiência, e acho que a do Wellington também, é o seguinte: condômino muito opositor tem interesse pessoal. Sem dúvida. Toda de vez. uma forma ou de outra. Toda vez. Especialmente comercial. Ou é um primo, ou é um tio, ou é alguma coisa. Ó, a vaga dele que ele quer uma melhor. Sim. Raramente o cara tem uma reclamação genuína,
Coletiva. Coletiva esquece, mas genuína, de fato, que você fala, Teve não, alguma frustração que você indiretamente acabou tirando a vantagem dele, que ele achava que deveria ter, e ele fica frustrado e acaba te atacando, virando inimigo. É verdade. então, tanto que quando alguns síndicos vêm me perguntar, eu falo assim, cara, tenta descobrir o que esse cara quer. Às vezes ele quer um emprego, às vezes ele quer vender alguma coisa. Juro! E aí o cara É, fica melhor amigo depois só porque boa você resolveu esse estratégia. problema. É. Então não fica entrando na discussão com ele, pergunta. Como que eu posso te ajudar? Aí o cara, veja bem, eu tenho uma prima, tenho um tio. Vamos ver se a gente Tá consegue arrumar bom. emprego, não sei o quê. Sim, vamos auxiliar. Até não só por uma questão de caráter mesmo, né? Se dá para ajudar, por Não, que não, não. não, né? Esse é o ponto. Não vamos fazer Então, nada mais, mas sim. não entrar em embate. Porque o síndico, como você bem falou, É. é ruim você ter o seu trabalho colocado contra a parede quando você tá fazendo um negócio legal. Certo, ruim. verdade. Então você é ser humano. Então antes de você perder Verdade. isso, você fala, mano, Boa dica. que tá acontecendo, né? Então, Chamar para conversar, né? É que tem aqueles também que não quer nem, sim, enfim. tudo Mas bem. o importante é que nós temos que nos transformar na maioria aí, né? A profissionalização exige mesmo e inclusive até com ferramentas, quer seja com aplicativo, quer seja com uma administradora boa, quer seja com profissionais bons que te atendem de imediato e realmente vão trazer experiência para você, do que o cara ficar dentro daquele achismo, né? Pô, eu acho que tem que ser assim. Sim. Aí outro dia eu falei, você não acha que você tem que perder um pouco, né? Você acha demais, você acha muita coisa, você precisa perder um pouco. Achar O só achismo é acha. ótimo. Hã? É só achar, perde um pouquinho. Muito bom. Tenha muito certeza do que você fala. É. Muito bom. Carlão, pô, obrigado. Espero que você tenha Obrigado a gostado. vocês, Se gostou, prazerzão. tenha Muito gostado. legal, muito legal. Obrigado Fiquei feliz de mesmo. saber da notícia da caneca. Gostei de tomar. Pô, verdade mesmo, pode parecer demagogia, De mas jeito quando eu nenhum. assisto, eu falo, cara, caneca laranja, tá legalzinho. Eu falei, um dia eu vou tomar água naquela caneca lá. Poxa, Deu muito certo. legal. Obrigado Ótimo, pela ótimo. oportunidade. Contem com a gente aí, o que precisar, a gente vai fazer. E principalmente assistindo sempre aí o programa de vocês. Gratidão. Muito obrigado. 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 Vou agradecer aqui a turma que nos ajuda a financiar, né? Então, Financiar tudo isso daqui. Diferencial Serviço Silso, Petros Desentupidora, Neres, Segue Energia Solar, o Paulo, Honest Market Brasil, Mini Mercado e Franquia lá com o Gustavo e com a Ana, Imperador, Equipamentos contra Incêndio, Marco e Leonardo, Flecha 13, Corretora de Seguro, Roberto e Calil, Grupo Elo, Serviços, Michel e Eduardo. Time, eu te espero na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, Viver de Condomínio. Forte abraço.